Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que o Leonardo está em uma conversa ali com o Arthur e ainda eles estão falando sobre o pai e o Leonardo diz a ele que hoje ele quer pensar que o pai dele vai melhorar sim. O Arthur diz a ele que também ele acredita que isso vai acontecer. O Leonardo logo em seguida é quando ele vem com a tabocada aí e diz ao Arthur que ele tem algo para falar com ele, mas que estava esperando o momento correto, a hora certa para fazer isso, mas que nessas circunstâncias esse momento certo não existe. O Arthur logo se preocupa e pergunta a ele o que foi que aconteceu. Então o Leonardo vai direto na titela e diz a ele que ele agora, o Leonardo, vai tomar a direção ali de toda a empresa. O Arthur ele fica até sem entender o porquê que ele está dizendo isso e pergunta ele é o que? O Leonardo então diz a ele que logo depois que eles renunciaram, o papai dele falou com ele, com o Leonardo, e pediu a ele para que ele fosse ali a sua mão direita. O Arthur ele fica meio confuso, sem entender até onde ele quer chegar, e o Leonardo continua dizendo para ele que nunca ele imaginou que iria acontecer algo assim. O Arthur ele continua muito pensativo, sem querer nem acreditar no que ele está dizendo aí, mas o Leonardo continua dizendo que só quer que ele entenda e compreenda que essa empresa vai estar em boas mãos. Então o Arthur ele não consegue nem compreender tudo o que ele está dizendo ali, não quer nem acreditar e também quer ficar até com raiva porque o Leonardo já está querendo tomar o posto do pai e o Arthur diz a ele que ele não pode ficar pensando nisso porque o pai dele vai superar isso. O Leonardo diz a ele que sim, que acredita que sim, mas que se isso não acontecer, eles têm ali que estar preparados. O Arthur então pergunta se o conselho da empresa todinha já está sabendo disso. O Leonardo logo peida na farofa ali e diz que não, que lógico que não, porque isso ali é uma empresa da família que eles têm ali que se resolver entre eles mesmos. O Arthur ele continua muito pensativo e como eu já disse, não quer acreditar em nada que o Leonardo está dizendo e o Leonardo tentando ali tapar o sol com a peneira, começa a dizer a eles que tanto ele quanto o Nicolas, se quiser, eles podem até voltar para a empresa. Arthur continua pensativo e o Leonardo diz que mesmo assim eles vão ter que chegar a um acordo. O Arthur então se levanta agora revoltado e diz que o Leonardo tem toda a razão e esse não é um bom momento para conversar sobre isso. Logo depois que ele sai, o Leonardo fica pensativo sem saber o que fazer e acredita que o plano dele vai dar totalmente errado. A Camila, quando chega em casa, a Suzana já faz um medo a ela, dizendo a ela que foi muito bom que ela chegou e pergunta como ela está e ela diz que está tudo bem, apenas um pouco cansada. A Suzana então pede a ela que por favor, que queria muito que ela ficasse ali sentadinha e pergunta também se ela quer que ela prepare alguma coisa para ela, como fruta, alguma coisa ali para o café da manhã. Ela diz que sim, que agradece muito a ela e a Suzana logo depois pergunta se ela vai contar como está o pai dela. A Camila diz a ela que ele segue do mesmo jeito, né, sem nenhuma notícia nova. A Suzana senta ali perto dela e pede que por favor que ela lhe dê um tempo porque ela tem certeza que ele vai se recuperar. Ela fica calada e a Suzana pergunta se por acaso ela já viu o doutor, já conversou com ele e já sabe se é menino ou menina, se por acaso ele já disse isso a ela. A Camila então inventa para ela dizendo que não sabe nada ainda porque é muito cedo, mas que ela não precisa se preocupar porque está tudo bem. A Suzana quer até acreditar nela, mas vocês se lembram, não foi o que foi que o doutor falou para ela, para Camila, e logo depois a Camila diz que tudo que a Camila agora quer é apenas descansar. A Suzana diz a ela que acredita, que sabe muito bem como que ela está, o que está acontecendo ali com ela, porque com ela, com a Suzana, aconteceu a mesma coisa. Camila fica calada, até querendo chorar, não pelo que a Suzana está dizendo, e sim o que ela escutou do médico, e a Suzana continua dizendo que quando ela estava grávida também, ela tinha muito medo de tudo que poderia acontecer, e diz a ela que isso é normal quando a pessoa está grávida. Ela continua dizendo para Camila que tudo isso é novo na mulher, porque ela não sabe nadinha logo depois que está assim o que vai fazer. Ela enxuga as lágrimas da Camila e depois diz que nem sabia o que ia fazer quando o Juan estava prestes a nascer. A Suzana continua dizendo que ela ficou o tempo todinho acreditando que não estava preparada e quando falou para a mãe dela falou que com ela, com a mãe dela, também aconteceu a mesma coisa.
Camila continua muito pensativa, como eu já disse a vocês aqui 800 vezes, que a Camila não está chorando pelo que a Suzana está dizendo, e sim o que ela escutou do médico, mas a Suzana continua acreditando que é por conta das palavras dela que a Camila está se emocionando, e diz a ela que ela fique tranquila, que tudo que está acontecendo com ela, com a Camila, também acontece com todas as mulheres que estão grávidas. A Suzana continua dizendo que isso aí é um sinal muito bom ali para ela, para Camila, porque isso aí demonstra que ela vai ser uma ótima mamãe. Camila, a cada palavra que ela tá dizendo ali, ela sofre ainda mais, e a Suzana fala dizendo que ela não tem que ficar preocupada aí com esse seu bebê. A Suzana se aproxima dela e diz a ela que sabe muito bem que não é a mãe dela, mas que imagina o quão difícil que ela deve estar passando, mas que quer deixar bem claro para ela que ela não está sozinha. Camila fica calada e a Suzana continua dizendo que você não está sozinha, você tem a mim e eu sou para você como sua mãe, se você precisar. Logo depois de um tempo, a gente não sabe aí a tamanho da maldade que tá dentro do coração da Camila, porque olha só, quando ela tá ali sozinha, ela fica chorando e fica dizendo ao bebê que não pode perder ele, porque se perder ele, com certeza o papai dele não vai mais querer ficar com ela. Ou seja, a preocupação não é nem ter a criança, e sim na realidade ela tá com medo de perder, porque tem medo que o Juan deixe ela, e não a questão de perder o filho. Pensa só na cabeça desse povo. Alguém bate na porta, é ele, o Juan, e ele diz que a porta está trancada, ela diz que já tá indo, pede desculpa porque ela nem percebeu que fechou a porta. Logo quando ela abre a porta, o Juan está ali com um buquê de rosas para ela, com a sacolinha, e diz que precisa dizer algo para ela, e ela diz que também precisa dizer algo para ele, e que no caso dela é muito importante. Ele logo depois diz a ela que sabe muito bem que ele estava muito distante dela, mas que quer deixar bem claro para ela que a partir de agora em diante tudo isso vai acabar, tudo isso vai mudar. Ela fica até tentando falar com ele, mas ele diz a ela que espere que não fale nada agora, porque de agora em diante ele quer deixar bem claro para ela que vai estar sempre pertinho dela ali também do nosso bebê. Logo depois ele diz que quer garantir para ela que nada vai faltar nem para ela nem para o seu filho. Logo depois ele pega aquela bolsinha ali, mostra as roupinhas que ele comprou para o filho, e a Camila ela fica muito amargurada, inclusive ela até percebe isso, mas eu repito para vocês aqui 801 vezes aqui que ela tá muito mal logo depois de tudo que ela ouviu do bebê. Inclusive o Juan percebe isso e pergunta a ela o que foi que aconteceu, se ela não gostou daquela roupinha. Ela diz que não é isso, e que sim, ela gostou muito, fica muito encantada e agradece a ele. O Juan então dá um peteco nela, depois vai na barriga dela, dá um petequinho também na barriga dela e diz que agora sim o papai não poderá mais sair de perto de você e nem de sua mamãe. E para vocês não ficar tão curiosos aí, sem saber o que vai acontecer mais na frente, a Camila de fato aí não vai conseguir ter esse bebê, só que o problema é que ela vai acusar a Mar. Bem na frente aí vocês vão entender, que eu vou explicar depois, tá bom? Camila, por sua vez, ela fica muito mal porque ela tenta falar ali para o Juan o que de fato está acontecendo, mas a felicidade dele de ser pai está ali matando ali a vontade dela contar de fato toda a verdade. A Paula nesse exato momento chega, vê o Arthur meio cabisbaixo, se aproxima dele, diz que é muito bom ver ele e pergunta como que está o papai dele. O Arthur diz que ele tá do mesmo jeito. A Paula então tenta ali tampar o sol com a peneira, tenta dar uma de boa moça ali e começa a dizer para o Arthur que sabe que a relação deles dois ali não é a melhor, mas quer deixar bem claro que ele está ali para que ele saiba que tudo que ele precisar, qualquer coisa que ele precisar, ela vai estar ali. O Arthur simplesmente diz a ela, meio ali, sem querer nem conversar com ela, mas diz a ela apenas que obrigado. Então vocês lembram, né, que o Leonardo de um lado já tentou convencer o Arthur, agora é a Paula que começa a jogar ali algumas jogadinhas que só ela sabe, e ela começa a dizer que está muito preocupada com o Leonardo e que agora não sabe nem o que fazer para poder ajudá-lo. Ele fica calado e ela continua dizendo que tá vendo que todo mundo ali está mal e que não sabe mais o que fazer para ajudar todos eles ali, e que afinal de contas, querendo ou não, todos eles também são sua família, né? Ele diz que sim, que é muito complicado, essas coisas estão acontecendo com eles, tudo que está acontecendo com a empresa e toda essa investigação aí no caso do papai dele. A Paula diz que sim, e que inclusive o Leonardo contou para ela que a polícia vai continuar trabalhando sobre esse caso, não é? O Arthur, por sua vez, então diz a ela que sim, que é verdade, que tanto ele quanto o Nicolas, eles querem saber de fato o que foi que aconteceu.
Ela já começa a querer ficar toda cagada ali, porque ela sabe que se a polícia catucar vai achar justamente ela. Então ela pergunta a ele, e aí, o que é que aconteceu, o que é que eles farão aí para descobrir tudo isso. Ele diz ainda que não sabe, que eles vão ter que revisar tudo isso e pegar a declaração de todos que fazem parte daquela casa. A Paula então fica com a falsidade da gota serena ali, dizendo a ele que sim, que é claro que eles têm mesmo que investigar e encontrar tudo ali que eles precisam. O Arthur fica calado e ela diz que tudo que ela precisa de fato ali é justiça. Concorda com ela, mas a Paula mal sabe que essa investigação aí muito em breve vai colocar ela na cadeia.